Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao canal. Como este é o nosso primeiro vídeo de conteúdo, eu decidi gravar essa pré-introdução somente para dizer a vocês que sim, propositalmente, eu escolhi a ferramenta da autoobservação por pensar que ela é fundamental dentro do processo do autoconhecimento e também por perceber que muitos de nós não conhecem essa ferramenta e não investigam essa ferramenta e as nuances, a profundidade que essa ferramenta pode trazer para o processo do autoconhecimento. Dessa forma, queria adiantar para vocês que nós publicaremos diversos vídeos sobre essa temática da autoobservação, mas claro, cada vídeo trará novas perspectivas, trará novos conteúdos para tentarmos, dessa forma, enriquecer essa pesquisa, essa investigação sobre essa ferramenta tão vital para o ato de conhecer a si. Aproveito também para adiantar que nós não publicaremos os vídeos sobre autoobservação de maneira sequencial. Nós intercalaremos esses vídeos, claro, com outros diversos conteúdos, com outras diversas temáticas. Por hora, eu deixo vocês com um vídeo introdutório sobre a autoobservação e convido também vocês a se inscreverem no canal. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Neste vídeo, nós vamos conversar sobre uma temática extremamente importante, interessante e eu diria fundamental sobre o processo do autoconhecimento. O tema escolhido para hoje é a ferramenta da autoobservação. Olha, investigando essa temática há mais de 15 anos e conversando com diversas pessoas de diversos meios, de diversas áreas do saber, é muito comum a gente perceber que a autoobservação, ou a ferramenta da autoobservação, não é conhecida por muitos de nós. Eu arriscaria a dizer que ela é pouco conhecida por nós. Mesmo aquelas pessoas que já se despertaram para a importância do autoconhecimento, é muito comum essas pessoas relacionarem o processo do autoconhecimento a uma ida a um terapeuta, a ida a uma aula de yoga, a ida, né, a uma caminhada, às vezes meditativa, e por aí vai, né? Muitas vezes a pessoa, às vezes, ela dedica ali 15, 20 minutos do dia para uma meditação, e então a pessoa entende que este é o processo, né? Ou essa é a atividade do processo do autoconhecimento. E a partir do momento em que ela não mais está ali dedicando esses 15 minutos ou essa ida ao terapeuta, ela então ela encerra o processo do autoconhecimento ou deixa ele em estado ali em stand-by, né? Para depois, no retorno, a sessão de terapia, a aula de yoga, ela então volta a se dedicar ao processo de autoconhecimento. Eu vou explorar essa temática em outros vídeos novamente, mas dá para entender que muitos de nós não recebemos o conhecimento da ferramenta da autoobservação. A autoobservação está vinculada, ou a ferramenta da autoobservação, melhor dizendo, ela está totalmente vinculada ao processo do autoconhecimento. Ela está relacionada à nossa capacidade de nos auto-observarmos durante a vida, durante o cotidiano, durante qualquer atividade que nós estamos realizando. É a ferramenta da autoobservação que nos permite perceber os processos que nós estamos sentindo a cada instante. É ela que vai nos permitir perceber também os processos internos que são disparados quando nós estamos nos relacionando com o outro, com o meio. É a ferramenta da autoobservação que nos permite perceber
as estruturas, e mais do que as estruturas, a forma como nós nos organizamos internamente, como nós construímos o pensamento, como nós construímos as relações entre o pensar, o agir, o sentir. Observar a si é um processo riquíssimo. É um processo que possibilita a gente criar uma autonomia dentro do processo do autoconhecimento. Conhecer a si per si. E aqui, então, eu queria entrar em algo muito específico, mas muito importante, que também é pouco mencionado e quase nunca é ensinado dentro de um processo educacional que se refere à importância do autoconhecimento. Quando a gente está se auto-observando, é muito comum a gente criar um centro pelo qual a gente se auto-observa. Em outras palavras, existe internamente um eu que se auto-observa. E aí, talvez, há uma grande armadilha e que pouco é ensinada. E que armadilha que é essa? O eu é parte constituinte do que será observado. Ele não é o centro pelo qual nós nos observamos. Krishnamurti, David Bohm e outros diversos pensadores ao longo da história humana mencionam a importância de não separarmos o observador daquilo que é observado. Em outras palavras, é importante a gente entender que essa autoobservação, quanto maior a nossa capacidade de permanecer em silêncio, sem ficar julgando ou avaliando aquilo que está vendo, mas observar de forma estrutural os processos que são disparados internamente, essa observação profunda ela é vital dentro do processo de autoconhecimento. E você pode estar um pouco confuso, não entendendo muito essa questão da separação do observador e do observado. Mais uma vez, é importante ressaltar que nós somos ensinados a ver o eu como uma estrutura neutra que é capaz de observar com neutralidade aquilo que está ocorrendo no entorno e também em si. Mas não. O eu é composto, ou a ideia de que nós temos de quem somos, né? As autoimagens que nós criamos de nós mesmos, são compostas pelas nossas idiosincrasias, pelos nossos vieses, pelos nossos traumas, pelas nossas frustrações, pelos condicionamentos que nós recebemos ao longo da vida, pelos condicionamentos inerentes à própria história humana. Nesse sentido, é muito importante que a autoobservação, se possível, seja feita com a presença do silêncio, sem tentarmos modificar aquilo que está sendo observado, mas tentarmos entender as conexões internas que são feitas a partir das interações, a partir dos estímulos, a partir dos relacionamentos com o meio, com as outras pessoas, com as outras espécies. A autoobservação é uma ferramenta fundamental. Eu tenho dito isso para quem me conhece ou já participou de algum evento que eu estava presente. A autoobservação deveria ser ensinada desde a infância. Desde a infância. Estimularmos essa capacidade de nos auto-observarmos, de percebermos esses processos internos
que compõem o nosso ser. Eu vou encerrar esse vídeo aqui para não ficar longo, mas nós vamos falar muito ainda sobre autoobservação. Então fica aqui o convite para você continuar no canal, se inscrever. Por hora, eu deixo aqui um grande abraço a todos e até breve.